Fernando. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pegue sua Bíblia essa noite. Abra ela em Mateus. Mateus capítulo 10, que é o tema da festa dos senhores. Quero louvar a Deus essa noite pela oportunidade de estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Rubens, que me fez o convite. Quero louvar a Deus ao dirigente desta casa de oração, que confiou, o microfone a mim. E também quero trazer um abraço do pastor George Lucas, que os amados irmãos conhecem. É meu pastor em Coraci. E na segunda-feira, quando eu tive o convite, eu liguei a ele e disse: pastor, o senhor me autoriza a ir lá compartilhar com os amados irmãos uma palavra da parte de Deus? Ele disse: pode ir, meu filho. Que uma coisa eu aprendi aqui ainda no campo do Tenoné, quando eu servi ao Senhor com o saudoso pastor Adilson, que eu nunca saía da minha congregação se o meu pastor não me desse a bênção. Se ele não me desse, eu não saía. Então eu aprendi isso e carrego isso no meu coração. Então essa noite eu estou debaixo de uma autoridade, que é o meu pastor, que intercedeu e está orando pela minha vida. E fico feliz poder estar aqui essa noite, compartilhando com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Talvez não seja aquilo que nós queríamos ouvir, mas com certeza é aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Mateus 10, versículos 5 e 6 diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrais em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se assente glorificando a Deus nesta noite. Existe uma pergunta que ela precisa ecoar no nosso coração essa noite. E essa pergunta é: o que significa essa ovelha perdida nos dias de hoje? O que significa para nós, como igreja, como povo de Deus, essa ovelha perdida? Essa seria a primeira pergunta que nós teríamos que responder. Mas não responder para o presbítero Fernando, mas responder para a gente, para cada um de nós aqui. O que significa essa ovelha perdida nessa noite? Talvez você olhe aqui essa noite e diga assim mesmo: Fernando, eu acho que essa ovelha perdida era o meu parente que não veio e essa cadeira que está vazia do meu lado. Poderia ser ele aqui comigo hoje. Essa ovelha perdida poderia ser um vizinho meu, ou até mesmo um amigo, que por algum motivo não chegou aqui essa noite. Mas o texto vai nos dizer que Jesus, ele começa o capítulo 10 dando instruções aos seus discípulos. E olha o que interessante, quando Jesus vai dar as instruções para os seus discípulos, ele é bem específico na missão que ele dá para os seus discípulos. Ele diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele ainda diz mais: não entre na casa de gentios e nem muito menos na cidade dos samaritanos. O interessante é que Jesus vai dar essa ordem
Mas ele vai dizer assim mesmo: ide pregai a palavra, curai os enfermos, expulsai os demônios. Façam aquilo que eu estou mandando vocês fazer. E a nossa missão como igreja, como povo de Deus, não é diferente para os dias de hoje. A nossa missão hoje como igreja é pregar o evangelho e orar por aqueles que estão enfermos. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a nossa missão hoje como igreja é pregar a palavra de Deus. E esta missão que Jesus deu aos seus discípulos, hoje também está diante de nós. E nós, como igreja, precisamos, a todo tempo, pregar a palavra de Deus. E, principalmente, também, orar pelos enfermos. Por que eu lhe falo isso, meu irmão? Porque eu sou alguém que conseguiu ganhar um amigo de longas datas. Olha só, como, irmão Fernando? Ele vendo eu sair para pregar. Eu morando aqui no Tenoné, e um amigo meu de infância no Guamá, onde eu nasci e me criei. Todas as vezes que eu saía para pregar a palavra, eu postava no meu Face dizendo, indo fazer a missão do Senhor. E a esposa dele pegava o celular e dizia assim mesmo, Deus mudou a vida do Fernando. E eu creio que Ele pode mudar a tua vida. Só que, pasme, eu não sabia disso. E um dia eu fui até o local onde eu morava e quando eu cheguei lá, a esposa do meu amigo disse assim mesmo, ei, Fernando, tu não vais visitar o Ronaldo, teu amigo? Eu disse, eu vou. Não só visitar, vou orar pela vida dele também. E quando eu cheguei na casa dele, aquilo me deixou impactado pelo que eu vi. Quando eu entrei na casa dele, ele saiu da cozinha andando, dobrou o joelho diante de mim e disse, Fernando, não precisa falar nada. Só o testemunho que eu vi na tua vida é o suficiente para hoje eu entregar a minha vida ao Senhor e servir a esse Deus que tu serve. Então, queridos, pregar a palavra de Deus, muitas das vezes a gente não vai ter a oportunidade de pregar o microfone. Mas a gente vai ter com atitudes da nossa vida. Pregar a palavra para as ovelhas que estão perdidas. E Jesus, ele deu essa missão. Mas sabe o que é interessante? Que o termo ovelhas perdidas se referia ao povo de Israel que se desviou dos caminhos do Senhor. Você nota que na Bíblia Deus sempre vai chamar o seu povo de rebanho. Vai chamar de ovelha. Mas Deus sempre vai dizer que o seu povo foi que se desviou do caminho. Não foi Deus que errou o caminho, foi o povo que errou o caminho. Se desviou do caminho que o Senhor tinha projetado. Em Jeremias capítulo 50 e o verso 6 diz assim, ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Olha Deus falando na boca de Jeremias, ovelhas perdidas é o meu povo. E ele diz, os seus pastores as fizeram errar. E aqui eu abro um parênteses e já fecho ele. Trazendo para os nossos dias hoje, a gente tem como povo de Deus errado o caminho que Deus tem traçado, não por causa do nosso pastor, mas por causa dos pastores que nós estamos tendo para nós.
Pastores que a gente abre o nosso TikTok, Kawaii, WhatsApp, Face, e olha para ele falando e diz, esse aqui está falando a verdade, e o meu que está lá na igreja, ele não sabe o que ele fala. Nós erramos como povo de Deus quando nós trocamos a palavra que está sendo ministrada aqui para ouvir alguém que está lá na rede social. E alguém que está lá e não tem compromisso algum com a nossa alma. Por que você fala isso, irmão Fernando? Porque quando eu tive aqui no Tenoné por 2 anos e 6 meses, um dia eu cheguei num culto como esse e senti a falta de um obreiro da casa de Deus. Eu chamei a mãe dele e disse assim mesmo, aonde está o seu filho? Ela disse, pastor, ele está desanimado, está lá em casa. Nesse dia, o meu pastor estava na Porta Formosa e eu estava como dirigente na congregação. Eu chamei 2 obreiros e disse, tu vai dirigir o culto e esse aqui vai pregar. Eu peguei mais um obreiro e saí da congregação e fui até a casa do obreiro que estava desanimado. Quando eu bati na porta, que ele me atendeu sem camisa, só de short, ele olhou e disse, meu Deus, pastor, peraí, desculpe. Aí ele entrou, se arrumou. Eu entrei, conversei com ele, falei de Jesus, orei pela vida dele. E disse para ele, o próximo culto eu quero te ver lá. Voltei para a igreja só para dar a bênção apostólica. Mas posso te dizer, até hoje ele diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu dirigente. Sabe por quê? Porque a nossa atitude como pastor, como dirigente, é essa. É cuidar das ovelhas que estão aqui. Mas o que Jeremias está dizendo é que o povo de Deus está errando o caminho por causa dos pastores que eles têm. E pasme você, ontem eu olhando na rede social, vi um pastor que talvez aqui todo mundo conheça, David Leonardo, que vai estar em Belém, e pasme, uma fila de espera para se comprar o ingresso para participar de um culto. Você tem noção do que o povo de Deus está fazendo? Fila de espera, irmão. Eu trabalho pela internet com venda, e fila de espera é quando a gente desenvolve no cliente o desejo e a ansiedade de ter o produto que a gente tem para vender, e a gente faz toda uma expectativa para no dia certo abrir o carrinho de venda e o cliente poder comprar e a gente ganhar o nosso dinheiro. Estão fazendo com o povo de Deus a mesma coisa. Fila de espera para se abrir um carrinho, para se comprar um ingresso, seja lá por 100, 200, 300 reais, para ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. E pasme, tem gente que vai, tem gente que dá. E aí eu fico às vezes doente, porque quando a gente está na igreja e faz o apelo para pedir uma ajuda para poder construir, a gente diz que não tem condições. A gente olha e vê a nossa congregação às vezes precisando, e a gente diz, não tenho condições. Então Jeremias está dizendo que o povo está perdido, não por causa do seu pastor. Porque, diferente de pastores da internet que não tem compromisso com a nossa vida e que a gente tem uma facilidade, irmão, desculpa te falar isso, mas que a gente tem uma facilidade de propagar as mensagens dele com uma facilidade que a gente não tem quando é o nosso pastor. Quando a gente está diante de uma mensagem que mexe com o nosso ego, que mexe com massageia os nossos desejos, a gente tem prontidão para compartilhar a mensagem. Mas quando é, às vezes, o nosso pastor
fazendo uma mensagem, trazendo uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp, às vezes a gente não tem coragem de passar adiante. E as ovelhas estão se perdendo, e estão se perdendo dentro do rebanho. E Jeremias continua dizendo assim: para os montes as desviaram, de monte em outeiro andaram. E olha só, se esqueceram do lugar do seu repouso. As ovelhas que estão se perdendo, elas estão se perdendo porque elas estão de monte em monte. Eu sei que aqui não tem isso, mas tem lugar que tem crente que fica de igreja em igreja atrás de revelação. Vai de igreja em igreja buscar a revelação e às vezes não tem coragem de abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo. A Bíblia, ela fala conosco todos os dias. Mas a gente, como ovelha, está se perdendo porque a gente está de monte em monte pulando e esquecendo do lugar do nosso repouso. E posso te falar uma coisa, é na calada da noite, é na hora que a gente está dormindo, é na hora que a gente está repousando, é na hora que a gente está descansando, é na hora em que o sono está mais gostoso, que muitas das vezes os nossos pastores estão de joelhos dobrados, clamando pela nossa vida, clamando pela nossa casa, clamando para dar saúde, para nos livrar, para nos guardar, e a gente nem sabe. Sabe por quê? Porque a gente acaba esquecendo o lugar do nosso repouso. E esse é um risco muito grande da gente perder o lugar do nosso repouso. Sabe por quê? Porque João 10 vai dizer que Jesus é o bom pastor. E olha que o João diz: e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sei o pastor que eu tenho. E eu sei que o meu pastor, ele dá a vida dele, não dá de literalmente de dar, mas ele se dedica a vida dele para poder cuidar da minha vida espiritual. Há uns dias atrás eu sofri um acidente de carro. E na hora em que eu sofri o acidente, eu liguei para o meu pastor, em 15 minutos ele estava lá. Ele entrou na ambulância, orou por mim, disse: Fernando, precisa de alguma coisa? Falei: pastor, eu estou bem, só meu braço que deslocou, mas eu estou bem. Ele disse: então não te preocupa, pode ir, deixa que eu resolva as coisas lá na tua casa, eu vou lá com a tua esposa. E ele cuidou de mim desde o dia em que eu saí do hospital, ele cuidou de mim. Me ligava, perguntava se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. A igreja foi e me visitou. O meu dirigente foi lá. Isso mostra que os nossos pastores, as nossas lideranças, elas sim se preocupam com a gente. E Jesus está dizendo: Fernando, o bom pastor lhe dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe por que ele dá a vida dele pelas ovelhas? Porque a intenção de Jesus é restaurar a nossa comunhão com Deus. É quando eu e você estamos fracos espiritualmente que os nossos pastores estão orando pela nossa vida. É quando a gente já não tem mais vontade de ir para a igreja, que a gente acha que tudo acabou, é que eles estão orando pela nossa vida. Há uns dias atrás, eu ministrando na congregação onde eu me congrego, eu disse na igreja assim mesmo: às vezes o silêncio de Deus, ele ecoa tão forte dentro do meu coração que eu chego a dizer: Deus, fala comigo, nem que seja para me envergonhar na frente de alguém, se eu estiver fazendo algo que não te agrada, mas eu preciso ouvir a tua voz. Você sabe o que é falar isso? É ter certeza
de que independente do que vai acontecer, eu quero ouvir a voz do meu Deus. Sabe por quê, querido? Porque às vezes a gente vem para a congregação e a gente quer ouvir aquilo que vai agradar o nosso coração. Mas às vezes a Bíblia diz que se Deus repreende, é porque Ele repreende, porque Ele ama e Ele tomou para filho. Então eu prefiro ser repreendido por Deus do que ficar ouvindo o seu silêncio. Porque não sei se você sabe, o silêncio de Deus é gritante. Só que o povo de Deus, ele está se perdendo. E Jesus, ele está aqui dizendo: Fernando, eu quero restaurar a comunhão do meu povo com o meu Pai. Eu quero restaurar, Fernando. Só que muitos de nós nos afastamos dos propósitos de Deus. A gente se perde porque a gente se afasta do propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque cada um de nós que estamos aqui essa noite sentado ou em pé, todos nós viemos aqui, fomos salvos e fomos comprados pelo valioso sangue, o sangue de Jesus, para exercer uma função no propósito que Deus tem na nossa vida. Todos nós temos um propósito aqui, irmão. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E hoje, ainda hoje, Cristo está em busca dessa ovelha que está perdida aqui dentro. Como assim, irmão Fernando? Ovelhas que se perderam porque perderam o desejo de cumprir o propósito. Eu não sei você, mas eu já passei por isso, ficar desanimado. Ficar desanimado ao ponto de dizer: não vou para a igreja hoje. Ficar desanimado ao ponto de criticar tudo. E dizer: se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor. A gente está como ovelha perdida dentro da casa e está desanimado, sabe por quê? Porque a gente não consegue entender o propósito de Deus para a nossa vida. E está dentro da igreja, irmão, sem esse desejo de cumprir o propósito de Deus. A gente precisa voltar a ter o desejo, a ter o ânimo, a ter a vontade, a desbravar no nosso coração a intenção e a vontade e o desejo de voltar a fazer a missão que Jesus nos deu. E que missão é essa, irmão Fernando? Jesus instruiu os seus discípulos a irem especificamente aos de Israel, mostrando que Deus tem uma ordem e uma sequência. Quando Deus salvou eu e você, preste atenção, Ele nos salvou para a gente pregar a palavra primeiro para os nossos. Pregar primeiro para os da nossa casa. Pregar primeiro para os nossos pais, mães, avós, primos, tios. Sabe por quê, meu querido? Eu já fui do mundo por 32 anos de vida. Eu nasci no lar evangélico. Com 15 anos eu me afastei da presença do Senhor. Passei 17 da minha vida servindo o mundo. E um dia, morando já aqui no Tenoné, eu disse para Deus, olha só o que eu disse para Deus: se o Senhor mudar a minha vida em 17 anos, eu continuo com o Senhor. Se o Senhor não mudar, eu volto para o mundo. Eu não tinha mais família,
A minha filha tinha vergonha de mim. A minha esposa já não me queria mais. A minha vida estava toda destruída. E eu, na minha inteligência, disse para Deus: se o Senhor mudar a minha vida, em 17 anos eu continuo. Senão eu deixo. Em um ano, Deus me deu uma casa que eu não tinha. Em um ano, Deus restaurou meu casamento. Em um ano, a minha filha voltou a me amar. Em um ano, eu voltei a ser servo de Deus. Em um ano, eu disse para Deus, andando no Tenoné: se for para me sair da sua presença, eu prefiro que o Senhor me mate. Mas sair da sua presença, eu não quero mais. E posso te dizer uma coisa? Eu desanimo todos os dias que nem você. Porque quem está aqui não é um super-homem, quem está aqui é um homem de carne e osso. Que todos os dias o desânimo bate na porta e diz: esquece tudo isso. Larga tudo isso de mão. Isso não vale a pena. O desânimo vem, irmão. A tristeza vem. E é por causa dessa tristeza e dessa angústia e desse desânimo que a gente se afasta. Como povo de Deus, a gente se afasta de Deus. E sabe o que é o mais interessante? É que a gente tem a capacidade de botar a culpa nos outros, mas não tem a capacidade de dizer: foi eu que errei. O erro está em mim. Só para você ter uma ideia, todas as vezes que eu mudei de congregação ou mudei de ministério, eu chegava para o meu pastor e dizia: olha, eu fiz isso. E pode ir lá com o meu pastor. Eu tenho certeza que ele vai falar a mesma coisa. Seja bom, seja ruim. Sabe por quê? Porque eu aprendi a servir a Deus mesmo sabendo das minhas dificuldades. Porque a gente está como ovelha perdida dentro do rebanho do Senhor é a pior coisa que pode ter para a gente, irmão. A gente vê o nosso irmão perdido lá fora e a gente dá uma palavra para ele de ânimo, convidar ele para vir para o culto, é maravilhoso. Mas a gente se sentir dentro da casa de Deus, desanimado, perdido, sem direção, ouvindo todo mundo menos a nossa liderança. Eu sei que você não queria ouvir isso nessa noite, porque é noite de festa. Mas eu não posso sair daqui calado e fazer de conta que nada aconteceu, porque eu sei o que eu carrego e eu sei o que Deus me trouxe essa noite para falar com pessoas aqui. Pessoas que estão aqui desanimadas, que já não têm mais ânimo. Pessoas que disseram: vai passar o congresso, vai chegar o final do ano, eu vou entregar o ministério. Eu vou procurar outra congregação. Eu vou procurar outro lugar que eu possa me relacionar melhor. E Deus está dizendo: mas o problema não é esse, Fernando. O problema é que tu que está perdido. É que a gente está perdido na casa de Deus. Mas olha que interessante. Romanos vai dizer 1,16 que primeiro aos judeus e depois aos gregos. Essa é a missão inicial e era o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Jesus está limitando a sua missão aos israelitas, a nação eleita de Deus. Jesus está limitando naquele momento e dizendo: é para esse povo que vocês vão pregar.
Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? É para esse povo aqui. Eu vou repetir, é para esse povo aqui que a gente vai ter que pregar. É para o povo que se diz meu, Fernando, que tem que pregar. Quando era para o povo de Deus, está pregando para os outros. Mas a gente está tendo que pregar primeiro para a gente. Porque foi a gente que perdeu o caminho. Foi a gente que perdeu a direção. E muitas das vezes nós somos chamados a cumprir as missões específicas de Deus. Deus nos chama com uma missão específica. E de repente tem pessoas aqui essa noite que a tua missão foi tão específica que Deus disse: eu vou te salvar para salvar o teu cônjuge. Eu vou te salvar para salvar a tua casa. Eu vou te salvar para te pregar para os teus. Jesus foi específico, irmão. Jesus te salvou e disse: eu vou te salvar porque eu tenho uma missão. Lá na Shalom, qual é, Deus? Cuidar do círculo de oração, mais nada. Eu vou te salvar porque eu tenho uma missão. Qual é essa missão? É cuidar dos adolescentes. Deus, Ele nos salvou com uma missão específica. E nos trouxe aqui essa noite para dizer que a nossa missão, ela é específica. Que nem todas as tarefas que nós vamos receber, nós vamos conseguir abranger no exato momento em que a gente iniciar. Mas tenha certeza que até o término dessa missão, Deus vai te ajudar a completar a obra. A obra que Deus entregou na tua mão, Ele vai completar até o final. E a tua casa será salvo. A tua família será salvo. Essa tristeza, essa angústia, cai por terra essa noite. Em nome de Jesus. Mas segunda pergunta que você vai levar essa noite: para onde Deus está te levando hoje? Para onde você vai sair essa noite daqui desta congregação? Para onde Deus vai te enviar essa noite? Essa seria uma pergunta que você deveria fazer para você até o término desse culto. Senhor, aonde tu queres que eu vá hoje? Posso te dizer, com certeza o Espírito Santo vai dizer: naquela alma que está afastada, naquele irmão que saiu da congregação, naquele irmão que se abateu por algo que não deu certo, por aquela irmã que queria fazer e não conseguiu, por aquele jovem que foi decepcionado. Sempre vai ter alguém para você ir, ainda hoje, falar do amor de Jesus. Fique de pé essa noite. Assim como Jesus iniciou a missão com foco em Israel e depois expandiu até chegar em nós, nós como igreja somos chamados a começar o nosso trabalho. Sabe aonde? Na nossa família, nos nossos amigos, nas comunidades. Deus nos chamou essa noite para ir atrás dessa ovelha perdida. Sabe por quê? Porque essa ovelha perdida, ela tem um valor inestimável. Você não tem noção, o valor dessa alma foi cantado aqui.
Assim como eu e você que estamos aqui essa noite, que temos valor para Deus, aquela alma que está afastada também tem valor. E aliás, tem almas que estão aqui, que estão abatidas, que estão tristes, que estão desanimadas, que pensaram em retroceder. E eu quero te convidar essa noite a sair do teu lugar e vir aqui na frente. A sair do teu lugar e vir aqui na frente, não para vergonha, mas para a glória de Deus. Porque eu quero orar pela tua vida. Porque um dia eu estive assim como você, cansado, desiludido, abatido, sem força, sem ânimo de fazer a obra de Deus. E você, como ovelha que está perdida dentro do rebanho, sem ânimo para fazer a obra, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui. Eu poderia ir no teu lugar aí e te buscar pela mão, irmão. Porque o Espírito de Deus me faz contemplar quantas pessoas estão aqui perdidas, desanimadas, sem força para fazer as coisas que Deus te chamou. Por isso eu vou fazer mais um pedido só e aqui eu encerro. Sai do teu lugar essa noite. Sai do teu lugar, porque não é vergonha sair do teu lugar e reconhecer que você é fraco, que nem eu. Que você é limitado naquilo que você está passando. Diga para Deus essa noite: Senhor, eu quero ser esse agente que vai atrás das ovelhas perdidas. Só que para ir atrás das ovelhas perdidas, você precisa estar em condições de poder trazer essa ovelha. E Deus está dizendo aqui no meu coração: Fernando, até quando? Até quando você vai insistir em querer não fazer a vontade de Deus? Eu peço até perdão para o pastor aqui pelo horário, mas Deus está me impulsionando a dizer: sai do teu lugar. Eu vou te contar uma experiência aqui. Um dia pregando em uma vigília, quando eu acabei de pregar, eu larguei o microfone. Quando eu larguei o microfone, o Espírito de Deus disse assim mesmo: quando fizer o apelo, tu vai lá na frente. Eu disse para o Espírito Santo: eu não vou passar vergonha, eu acabei de pregar. O Espírito Santo disse assim mesmo: vai lá na frente quando fizer o apelo. Pela terceira vez o Espírito Santo falou para mim: sai do teu lugar e vai lá na frente quando fizer o apelo. Quando o pastor pegou o microfone, que ele começou a fazer o apelo, eu não resisti à voz de Deus e me levantei. Quando eu me levantei, o pastor olhou para mim e disse assim mesmo: pega esse óleo que tu vai ungir a vida das pessoas que vão vir de lá até aqui na frente. Aí sabe o que o Espírito Santo disse para mim? O que eu precisava era da tua obediência quando eu falei contigo. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite: obedece a voz do Senhor. Obedece a voz do Eterno. É noite de você obedecer a voz do Senhor, porque Ele está falando contigo. Daqui a pouco eu vou largar esse microfone, vou passar por aquela porta e a tua alma não está na minha mão mais. O compromisso de te avisar não está mais comigo. E Deus está dizendo: sai do teu lugar e vem aqui na frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, eu te apresento essas vidas que chegaram aqui, Pai, que ouviram a tua palavra e entenderam, Senhor, que é melhor reconhecer que estão perdidos na tua presença, que estavam sem direção, Pai, mas que chegaram na tua casa e ouviram a tua palavra e disseram para ti: Senhor, me dá uma chance de recomeçar a minha vida.
Pai, eu te peço nesta noite, por essas vidas que estão aqui na frente, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que elas sejam renovadas nesta noite, que o Teu Espírito Santo repouse sobre a vida deles, que haja um mover sobrenatural nesta casa, que através da vida dos meus irmãos, esse local comece a encher, vidas comecem a chegar nesta casa. Usa, Pai, a vida dos Teus filhos, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.